Imagine se a força que mantém o mundo em movimento pudesse ser manipulada, não com as mãos, mas com a sua mente. E se eu te dissesse que, em algum lugar, no silêncio das madrugadas, há pessoas que já conseguem fazer isso? Pessoas capazes de dobrar metal, mover pedras, até interromper o batimento cardíaco de alguém, apenas com a força do pensamento. Ué, hoje você vai descobrir o que é preciso para desenvolver a tão admirada e temida telecinese. Mas cuidado, uma vez que sua mente desperta, ela nunca mais será a mesma. Então, já aproveita, se inscreve no canal. Quem não me conhece, prazer, sou o Narrador Clássico e todo dia trago para vocês algum vídeo sobre o terror e o sobrenatural de uma forma pé no chão. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para quem acompanha o canal aqui já há algum tempo, eu fiz uns 2 anos atrás um vídeo sobre telecinese, né? Falando um pouco sobre isso, o que seria, e nesse vídeo vou me aprofundar mais sobre as técnicas da telecinese e falar algumas curiosidades sobre ela. Mas para você que é novo no canal e não assistiu esse vídeo ainda, está se perguntando o que é telecinese afinal. Bom, a telecinese, pessoal, ela vem do grego, quer dizer tele, distância, mais kinesis, que quer dizer movimento. Muito mais do que mover objetos, é a interação direta da mente com o mundo físico. Bom, existem algumas referências históricas sobre a telecinese. No Antigo Egito, relatos de sacerdotes que abriram portas sagradas sem tocá-las. Na Índia também, há registros dos siddhis, que eram habilidades místicas como levitação e manipulação na matéria, e alguns experimentos modernos como a antiga União Soviética e os Estados Unidos também durante a Guerra Fria. Tentaram treinar telecinéticos, né, para espionar e sabotar a distância e também aniquilar os inimigos. Bom, mas você que está aí assistindo esse vídeo está se perguntando como é que isso funciona. Bom, primeira coisa, você tem que criar um campo mental. Toda a consciência ela gera um campo eletromagnético detectável, que é chamada de atividade cerebral. A teoria quântica diz o seguinte: a consciência ela pode influenciar partículas subatômicas, criando microalterações que se acumulam em efeito físico. E também temos a bioenergia, que é a manipulação da energia vital, ou chi, prana, orgônio, para interagir com a matéria, que é a base da bioquinesis, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Mas qual é a preparação mental para você conseguir de fato fazer a telecinese, praticar ela do jeito certo? Bom, vamos lá. Tem um estado mental que é interessante você adquirir para poder praticar isso. O telecinético ele precisa de foco absoluto, você não pode estar se distraindo com absolutamente nada. Qualquer distração vai dissolver o efeito e o treinamento ele vai por água abaixo, tá? Esse treinamento, para quem me pergunta sempre, narrador, como é que eu desenvolvo a telecinese, como é que eu faço? Você pode treinar aí por 30 minutos diariamente, pessoal. Não quero treinar 7 horas, narrador, 10 horas. Cara, deixa de querer ser fodão. Se você treinar 30 minutos por dia de forma séria, eu garanto que você vai ter um resultado adequado. Não precisa ficar 20 horas treinando não, tá? Isso é loucura. Outra coisa, controle da respiração. As pessoas esquecem que a respiração é fundamental em qualquer tipo de treinamento envolvendo poderes, habilidades que envolvem as kineses, tá? Até mesmo a controle de ansiedade, se você sofre disso. Inspirar 4 segundos, segurar 4 segundos e expirar 4 segundos novamente. Essa é a respiração indicada, que é feita pelo diafragma, tá? Você pode pesquisar aqui mesmo no YouTube como respirar adequadamente, né? A respiração diafragmática, que ela ajuda muito nessa meditação para esvaziar sua mente e controlar a ansiedade e você conseguir de fato a meditação necessária não só para praticar a telecinese, mas também a projeção astral. Outra dica é a visualização clara, tá? Você tem que imaginar o objeto em seu movimento, até que isso aconteça de fato. O princípio básico da telecinese é você imaginar, tá? Isso mesmo, você vai imaginar que o objeto está se movendo antes dele se movimentar. E também tem as mãos mentais, que são mãos imaginárias que você vai imaginar saindo do seu córtex cerebral ou do seu cérebro, tá? Da parte de trás da sua cabeça até chegar no objeto e segurando ele, tá?
é basicamente o treino mais eficaz para a telecinese. Outra questão interessante é o condicionamento físico, tá? O seu corpo aí é o condutor de energia mental. Um corpo fraco, ele dispersa energia. E é interessante que você pratique atividade física. Se você for sedentário, vai ser mais difícil. Alongamentos, né, vão liberar bloqueios de energia. Uma caminhada descalço na terra, na grama, para aterrar o campo eletromagnético, isso ajuda bastante. E evitar alimentos muito processados, tá? Porque eles reduzem a sensibilidade energética, ou seja, até isso na sua dieta vai interferir. Agora a importância do silêncio e do isolamento para você conseguir ter resultado. O treinamento inicial, pessoal, exige locais livres de ruídos e interferências eletromagnéticas. Muitos telecinéticos históricos treinavam em cavernas, tá? Florestas ou salas de isolamento acústico. Então, se você tiver possibilidade de treinar num quarto fechado, se você mora sozinho, ou mesmo que você não more sozinho, mas tem o seu quarto particular, é interessante você treinar lá. Não invente de treinar onde tem muita gente, porque você não vai conseguir, tá? Tenta se isolar um pouquinho, não precisa ficar paranoico, tá? Mas é interessante você ter essa condição se você quer ter realmente resultados, tá? Isso é de extrema importância. Agora falando das técnicas em específico do desenvolvimento da telecinese, para você que realmente quer alcançar a plenitude dessa kinese. Existe uma técnica chamada técnica da chama. O objetivo dessa técnica é você aprender a interagir com a energia através de uma vela, tá? Mas calma que eu vou explicar antes que você ative fogo na sua casa aí, tá? Primeira coisa, você vai colocar uma vela acesa à sua frente, mais ou menos uns 50 centímetros de distância, vai respirar profundamente, fixando seus olhos na chama da vela, tá? Você vai imaginar que a sua mente está conectada a ela por fios invisíveis, como se fossem as mãos mentais que eu falei agora há pouco. Sem mover o corpo, tente inclinar a chama apenas com a força da sua intenção. Bom, essa técnica ela é muito eficaz, mas tem o risco de você atrair energia demais, sentir tontura ou dor de cabeça intensa, além de você também correr o risco de atear fogo na casa aí, tá? Então cuidado com essa técnica. Outra técnica interessante que o pessoal que treina telecinese usa bastante é a técnica do pêndulo. Essa técnica ela tem como objetivo treinar a precisão do movimento mental, tá? Você tem um controle aí como se fosse uma espécie de cronômetro, né, para você calcular aí o seu controle. No caso, você vai pendurar um pequeno peso em um fio, tá? Depois você vai fixar os olhos diante desse objeto e mentalizar ele se movendo para frente e para trás, tá? Você não vai piscar, não force os seus músculos, apenas imagine o movimento acontecendo. O efeito esperado dessa técnica é, assim, no início, micro-oscilações, depois movimentos mais nítidos, tá? Repetindo de novo, você não precisa passar a noite toda ou o dia todo fazendo isso, basta meia hora que já é o suficiente para você ver uma diferença. Outra técnica é da Psiwell ou Psibol, tá? Bom, você vai aumentar a interação da mente-matéria, tá? Que é o objetivo de você conectar ainda mais a sua mente com o mundo físico. E o material necessário, você pode usar um papel alumínio ou papel comum, dobrado em forma de pirâmide, né? Apoiado em uma agulha. Você pode fazer isso em casa mesmo. Você vai colocar suas mãos próximas, mas sem encostar na Psiwell. Você vai imaginar o objeto girando, tá? Como se fosse um movimento anti-horário, tá? Use a respiração controlada para sincronizar a energia e também a sua intenção, que é movimentar o objeto. Bom, esse é um dos testes usados por pesquisadores para confirmar a telecinese. Então, se um dia você conseguir desenvolver, você se expor para o mundo, né, e algum pesquisador, algum investigador querer te testar, provavelmente ele vai usar essa técnica com você. Agora avançando um pouco mais, tá? Você que conseguiu ter resultados com essas técnicas que eu falei, para você tentar evoluir a habilidade, você vai começar a fazer, né, com objetos maiores. Bom, depois de dominar esses objetos, você vai passar para outras classes, como lápis, copos de plásticos, portas leves, enfim, não é porta de caminhão não, tá? É uma porta leve. Importante, deixar uma observação clara. O aumento de massa, ela vai exigir mais energia mental e emocional de você. Então você pode ficar muito esgotado, dependendo do objeto que você queira mexer. Às vezes o cara, ele tá treinando, eu recebo comentários aqui,
o pessoal treina nas kineses, né? Eu até tava sem falar sobre isso aqui no canal, mas resolvi voltar a falar um pouco para vocês que estão interessados. O cara começa a mexer, sei lá, bicho, uma folha de papel. Aí do nada o cara quer mexer um carro. Não vai conseguir, vai se lascar tudo, vai se peidar inteiro, não vai conseguir mexer. Então, lembre-se de progresso, um passo de cada vez, tá? Bom, o uso da carga emocional também é muito interessante na telecinese. Emoções muito intensas amplificam a telecinese, tá? Mas também vão tornar ela muito perigosa. Geralmente o pessoal que treina muito a telecinese fica emocionalmente instável, fica irritadiço, pode ter oscilações de humor, é complicado, tá? Então muitos incidentes históricos envolvem telecinéticos descontrolados, tá? Destruindo as coisas, né? Objetos, os caras têm um surto emocional, sai destruindo tudo por aí. Inclusive, um exemplo muito legal disso daí é o filme Poder Sem Limites. Você que não assistiu ainda esse filme, procura, acho que tem aqui no YouTube também para você. Se você não achar, aluga aí no qualquer plataforma de streaming que você vai encontrar. Os caras conseguem, né, por um objeto alienígena, desenvolver a telecinese, só que um deles fica maluco, começa a destruir tudo. Inclusive é o mesmo ator que fez o Harry Osborn no Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, tá? O cara fica louco, ele tem um surto emocional, sai quebrando tudo. Então isso pode acontecer, tá? Bom, agora falando dos riscos e consequências da telecinese, porque assim como qualquer kinese tem seus riscos. A primeira coisa que vai acontecer com você, enxaquecas constantes. O pessoal vai ter sim muitas dores de cabeça, geralmente elas não passam, são muito fortes, geralmente do lado esquerdo da cabeça. Você pode também ter na região dos olhos, porque você fica concentrado. E se você tiver, por exemplo, uma miopia, ou você já tiver uma tendência ao astigmatismo, isso pode piorar. Mas é um efeito normal. Se essa dor de cabeça ficar muito forte, eu recomendo que você pare um pouco, fique uns 10 minutos, depois você volte a treinar e tente não forçar muito a mente, tá? Porque você pode ter sim um problema mais sério. Sangramento nasal por um esforço muito grande, isso pode acontecer. Do jeito que se você pegar um peso na academia, o pessoal que faz levantamento terra, sei lá, supino reto, qualquer agachamento também com muita carga, pode ter sangramento nasal pelo esforço. O cara que pratica telecinese também pode ter esse mesmo sangramento nasal, porque teoricamente você está fazendo o mesmo esforço. Então quanto mais força você fizer, maior pode ser o seu sangramento e você pode até ter um AVC, tá? Então tome cuidado, pelo amor de Deus, quando você for treinar isso. Não exagere, tenha autocontrole, tenha equilíbrio, bom senso, tá? Outra coisa que vai acontecer é a fadiga extrema. Você vai ficar completamente esgotado, como se um caminhão tivesse passado por cima de você. Então, não vale a pena você passar horas e horas treinando, porque você não vai ter um resultado mais acelerado por causa disso, tá? Eu sei que tem muito submaker safado, muito canal picareta dizendo isso, mas não é bem assim que funciona. As coisas levam tempo. Então, como você quer ter resultados bons e manter sua saúde, vá com calma, tá? Enfim. E também você pode ter danos psicológicos, como obsessão, você pode ficar obcecado por isso. Você pode se isolar demais da sociedade e também ter instabilidade emocional, como eu falei, você vai ficar irritadíssimo igual, sei lá, como se você estivesse naqueles dias, né? A mulher quando tá menstruada não fica assim, um pouco instável emocionalmente, você vai viver desse jeito aí. O pessoal vai pensar que você tá naqueles dias aí pra sempre. Enfim. Fora que também pode ter algumas consequências espirituais, né? Algumas pessoas dizem isso. Você pode ter uma atração de entidades que se alimentam de energia mental. Os vampiros energéticos vão ficar loucos por você. E você pode abrir portais e manifestações até de poltergeist, porque como você está movimentando objetos, essas entidades vão ficar de olho em você também. Então você pode ter essa confusão, né? O pessoal pode achar que está mexendo nos objetos, mas na verdade pode ser um poltergeist que acabou sendo atraído por você. Então tome cuidado com isso. É sempre importante você fazer um ritual de banimento no local onde você treina para evitar esse tipo de coisa. Então faça um banimento aqui no canal. Já fiz um vídeo ensinando como é que faz. O ritual do pentagrama menor é simples, é seguro, ninguém vai atrair o capeta com isso, é só o mesmo ritual para proteger o ambiente contra entidades, né, baixas que ninguém quer por perto. Agora, sinais que você está conseguindo aí ter sucesso na prática, tá? Você vai, primeiramente, conseguir mover os objetos à vontade, tá? Mesmo distante dos outros, tá? Você não vai precisar ter tanta dificuldade. Você vai estar controlando a intensidade e a direção do movimento, né? Vai mover do jeito que você quiser. E você vai ter uma resistência física e mental ampliada. Você vai ficar um pouco mais resistente, até mesmo absorver mais o impacto, tá? Se alguém for te dar um soco,
Na teoria, se você estiver muito bem treinado, você consegue segurar esse soco, até mesmo coisas maiores, tá? Com o tempo tem gente que diz que você consegue até parar balas, como o Neo faz no filme Matrix. Mas isso aí já é um outro nível, já é papo para um outro vídeo, tá? Bom, e para concluir, né, esse vídeo que eu tava falando sobre esse tema, a telecinese, pessoal, ela não é um truque, tá? Como se fosse um pacto, né? Uma vez que a sua mente toca a matéria também vai tocar na sua mente. Muitos que começaram essa jornada, eles não conseguiram mais voltar. Mas você, se você usar, né, o mundo inteiro pode se curvar diante de um único pensamento seu. Ou seja, você pode se tornar inclusive um deus aí para as pessoas que não dominam essa habilidade e vão achar que você é um alienígena. Isso pode acontecer, tá? Enfim, pessoal, fiz um vídeo aqui mais objetivo, claro, sobre esse assunto, né? Ensinando de fato as técnicas para você que quer treinar isso, sem enrolação, sem muita firula, tá? Porque o pessoal me pergunta demais sobre isso. E eu prometo que eu vou fazer uma releitura sobre outros vídeos, né, aqui do canal, não só das Kinés, mas de vídeos mais antigos também, que o pessoal pede muito para fazer uma espécie de parte 2 ou 3. Mas eu prefiro fazer uma espécie de remake desses vídeos aqui, tá? Enfim. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, sua dúvida aí que eu tô respondendo todo mundo. Deixando também o link, o TikTok do canal, se você quiser seguir lá, dá uma moral pra mim. Estou postando alguns cortes, tô alguns dias sem postar, mas irei voltar a postar hoje ainda lá também para vocês alguns cortes aqui do canal. Enfim, é isso. Bom fim de semana para vocês. Descansem aí, treinem, mas treinem com cautela. Amanhã também tem vídeo aqui no canal, no domingo, tá? Porque eu sou muito bonzinho esses dias. Feliz Dia dos Pais aí para vocês, né? Quem tem seu pai aí do lado. E fiquem todos na paz. E até breve, meus pequenos.